Bora? Mais um? Mais um. Bom, vamos lá. Fala, galera, tudo bem? Bom, a gente está aqui de volta a mais um 3DXcast, mais um episódio da série, né? A gente está focando em alguns episódios especiais voltados para supply chain, logística. Então, estou com 3 pessoas aqui, 2 da Dassault e um convidado especial. Queria que cada um deles se apresentasse. Vou começar pelo cara que está aqui do meu lado esquerdo, aqui, meu parceiro. Paulo, por favor, se apresente, por favor. Depois a gente vai trocando aqui quem... Obrigado, André. Obrigado. Imagina. Bem, eu sou o Paulo Barros, sou um consultor global da Dassault Systems, servindo a indústria de logística e transporte. E um dos meus papéis é estar trazendo insights da indústria para que a gente, de fato, tenha soluções, softwares que atendam a necessidade do mercado. Então, encurtando a história é isso daí, tá, André? Então é isso que eu faço. Boa. Obrigado. Consultor global. Consultor global, Chico. Nossa! Aline, bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Aline Chevalier. Na Dassault, hoje eu estou como especialista em inovação através da modelagem e da simulação integradas. E o meu foco, além de outras indústrias, mas o principal é a CPG. É isso. Bom, muito bom. Diogo, bem-vindo, obrigado. Por favor, se apresente para o pessoal que está assistindo. Primeiro, agradecer a oportunidade aí, Paulo, André e Aline, acho que a conversa vai ser muito boa. Sou o Diogo, eu estou na Conecta Cargo, que é uma empresa especializada em logística reversa. Estou como vice-presidente executivo. É uma empresa, em teoria, muito nova, né? Dado que a gente já trabalhou no mercado algumas empresas. Aí ela é muito nova, tem 10 anos de existência. E a gente divide a operação entre a vice-presidência operacional e vice-presidência executiva. Eu estou na vice-presidência executiva, cheguei agora, estou bem recente, estou há 2 meses na companhia, mas acho que tem muito aprendizado. Logística reversa, eu costumo falar que é um oceano azul, vai gerar muita oportunidade, não só aqui para o debate, como de negócios também no mercado brasileiro. Bacana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Posso fazer um comentário, André? Claro. Assim, ele não falou a verdade, tá? Eu vou dizer isso para ele. Mas já? Ele certamente... Estamos aqui para soltar verdades. É verdade. Ele certamente é um dos maiores especialistas do Brasil em logística reversa, só para deixar claro aqui esse comentário. Muito tá? bom. Então, a gente está falando com quem entende do assunto. Se eu sou especialista, eu não sei. Eu sei que eu ganhei alguns cabelos brancos recentemente falando de logística reversa. Porque aqui nessa mesa, a gente não precisa ser especialista em logística reversa para ter contato com a logística reversa. A gente, enquanto consumidor, a gente vai ter contato com a logística reversa, ou uma experiência positiva ou negativa. Geralmente você vai lembrar das negativas. As positivas, simplesmente passou pela sua vida, você não vai perceber. Então o assunto vai muitas vezes provocar a gente no papel de consumidor, muitas vezes no papel de transportador e algumas vezes no papel de embarcador. Então a gente já se viu em alguma posição da logística reversa. Você falou um ponto que é sobre experiência positiva ou negativa, né? Obviamente ninguém compra um produto para receber em casa para devolver ele, né? Então isso, querendo ou não, cria uma situação, putz, não ficou bom o tamanho, a cor, a medida, ou veio avariado, qualquer coisa do tipo. Mas uma forma de você salvar ou ajustar essa experiência negativa é realmente com uma empresa que faça esse processo de devolução seja o mais confortável, mais prático possível para quem já teve essa pequena ou grande frustração de ter uma logística, uma aquisição frustrada, digamos assim, né? Eu acho que vocês têm essa responsabilidade e é gigantesco isso, né? Temos. Antes de falar lá, porque o processo de devolução ele faz parte da jornada de compra do consumidor. Com certeza. Então, não adianta um embarcador ou qualquer empreendedor digital achar que dificultar o processo de logística reversa vai reduzir a quantidade de logística reversa. Não vai. 92% dos consumidores voltariam a fazer negócio se o processo de devolução for fácil. Então, aqui nessa mesa, nós 92%. Exatamente. Tem 8% que gosta de sofrer, né? Fala, mesmo que seja difícil, eu vou fazer. Os 8% não foram entrevistados. Não aceitou. Mas, no fim do dia, a melhor devolução é que não acontece. Verdade. Com certeza. Né? E existem alguns fatores para ajudar que essa devolução não aconteça. São as iniciativas preventivas. Então, a gente pega um dado do E-Commerce Brasil, antes da pandemia, e aí foi um dado que o E-Commerce Brasil divulgou pelo EBIT. Dava 15%, 16% de todo produto vendido no mercado digital, ele retornava, né, para o embarcador. Ou seja, o consumidor ele desistia, ou via um produto errado por separação, ou tinha problema no produto, ou ele simplesmente não gostava. Durante a pandemia, obviamente, foi muito difícil controlar, porque vários novos empreendedores digitais entraram nesse mercado, e outros tiveram que se aprimorar também, que já estavam, mas ainda estavam de forma engatinhando. Então a gente fala que na pandemia para o mundo digital do e-commerce foi 10 anos em 3 anos, né, se a gente pegar a pandemia como um todo. Depois da pandemia, esse número caiu para 6%.
Então, hoje, tudo que é vendido no e-commerce chega de cerca de 6% é devolvido. Por quê? Porque várias iniciativas preventivas foram implementadas no site. Então, você vai comprar hoje um produto, ele tem a descrição muito completa. Muito mais detalhado, né? Ele tem revisão de um outro consumidor. Então, você vai lá e vê um review de um consumidor. Eu tenho um exemplo, porque eu fui ver um produto numa loja de material de construção, que era um produto super complexo, num site do material de construção. Eu fui ver a descrição do produto e lá tinha os comentários dos outros consumidores. E o comentário de um desses consumidores resolvia a minha dor. Então, eu falei, cara, vai me ajudar isso. Então, veja bem, aí tem realidade aumentada, guia de tamanho, tem solução lookalike para você ver semelhanças daquele consumidor e tentar identificar. Tem uma série de situações que hoje ajuda a reduzir esse número de devolução. Então, o primeiro ponto é dificultar não vai resolver. Você só vai encher o teu back-office de gente respondendo um monte de reclamação e tentando blindar a tua reputação. Tomando porrada o tempo inteiro. Exato. Então, olhando para a experiência do consumidor, tem que ficar claro que, quanto mais você facilita, mais venda você converte. Um exemplo aqui super claro e positivo a gente pode trazer do Mercado Livre. Você compra um produto no Mercado Livre, embaixo do botão comprar novamente, mais destacado já o call to action quero devolver o produto. Ele te dá toda a liberdade de devolver o produto. Aí você pensa assim, poxa, vai ter muito mais devolução. Pelo contrário, tem muito mais vendas do que devolução, porque ele te encoraja a comprar aquele produto. E mudou o perfil. A gente tinha, vou contar, não sei entregar muito a idade, mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, você entrava num armazém de e-commerce, era só linha branca. É verdade. Hoje ainda existe a linha branca, na Sim. mesma proporção. Só que começaram outros produtos e entraram no segmento de porque e-commerce. tem um desafio muito grande da quantidade de SKUs que você vai ter, como que você vai fazer a gestão. Eu acho que por isso que começou por lá, né? Perfeito. Também começou por lá, só que imagina, como é que você ia comprar uma roupa? Roupa, na nossa cultura, você chega em qualquer loja de departamento, tem 5, 6 provadores. Naturalmente, você não compra a geladeira e vai provar. Deixa eu ligar aqui em casa para ver como é que fica. Sim. Nós já somos acostumados a provar roupa. Então, como é que esse mundo da moda entra no e-commerce? Então, a gente para analisar o quanto encoraja um consumidor a comprar, sabendo que ele pode devolver, é legal. Quanto mais informação tiver, ele vai precisar devolver menos, porque ele compra de forma mais assertiva, mas fez uma mudança no comportamento. Antes eu não precisava experimentar, porque eu comprava uma geladeira. Pode ser que eu comprasse uma 110 e deveria ser 220. Até para isso, as soluções preventivas também ajudou. Por meio de inteligência artificial e dados que você coleta, você sabe que em determinada região, André, aquela voltagem é 220. Então, se o Paulo, com o CEP daquela região, escolher a 110, ele vai subir ali um disclaimer, vai um pop-up para falar assim, você tem certeza? Então, tudo isso hoje é muito possível para reduzir a logística reversa. Tá? E eu acho que essas iniciativas também de reviews que você estava comentando, faça a maior quantidade de reviews e você ganha desconto, ou pontos, fidelidade, que seja, ajuda bastante também, né? Você traz um site bacana, Diogo, para mim, que é... Antes a gente, quando começava a interagir com o mundo virtual, o e-commerce, um dos critérios de decisão é: será que meu dinheiro está garantido? Eu vou comprar e vou receber de fato? Então, isso era uma visão passada. O que você está trazendo agora não é só mais isso, Então, eu compro, está garantido que eu vou receber e, se acontecer alguma coisa, eu estou garantido também que eu posso devolver esse produto. Vi uma pergunta para mim também, porque é algo que eu, quando estou pesquisando, assim, obviamente, particularmente, estou buscando sempre aqueles produtos com os menores preços, mas às vezes acontece, por exemplo, acabei de comprar um item. Comecei a pesquisar, achei o item mais barato em outra localidade. Eu sei que eu tenho aquele direito de devolver. E isso também não acaba incentivando devolução, já que existe essa facilidade, vou usar a palavra excessiva entre aspas, excessiva para devolver o produto, assim, porque se eu achei um mais barato, eu vou devolver aquele que eu comprei mais caro para comprar aquele mais barato que eu acabei de ver que de repente o outro site lançou uma promoção, Como é que você enxerga essa que é algo que é natural do mercado, ou seja, eu estou pesquisando, estou buscando o que é mais barato, mas de uma certa forma isso gera custo também para quem está embarcando esse produto. Como é que você enxerga isso? Mas acho que gera muito mais conversão de vendas e aquisição de cliente do que propriamente ali uma devolução, um índice de devolução. Lembra que eu falei, ele saiu de 15, 16 para 6%. Então a tendência é que se reduza cada vez mais. Mas ainda vai ter. E algumas lojas, pela característica do consumidor, ela já coloca um alerta vermelho. Então ela fala assim, esse consumidor nos últimos 30 dias fez 2 compras e devolveu as 2. Então, existe um mapeamento de cliente? Assim, existe. A coleta de dados, por dado demográfico, tudo que se você puder, qualquer tendência você absorver de dado, você consegue tomar decisões
para evitar ou até mesmo não aceitar a devolução. Porque você tem o direito de não aceitar a devolução, né, por algumas razões. Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem que receber ali, você tem, enquanto consumidor, o direito de cancelar um pedido em até 7 dias. Mas hoje, geralmente, o e-commerce tem colocado 30 dias. Ele tem dado um prazo ainda maior para que você possa, com calma, experimentar, testar aquele produto. E ainda assim os índices vêm caindo. Porque está muito caro adquirir um cliente. O CAC hoje de um cliente, com essa briga que está entre os grandes marketplaces, está muito difícil. Então, se você olha ali que hoje é um diferencial, você não é facilitar, tá? Aí a gente já vai entrar no segundo ponto, que é a experiência do consumidor. A gente está falando até agora jornada de compra. A experiência do consumidor, obviamente, está dentro da jornada de compra. Mas espera aí, fiz todas as iniciativas preventivas e ainda assim o André decidiu devolver a mercadoria dele. Agora eu tenho que pensar na experiência do André. Ele não pode comprar com 2 cliques e devolver com 10 cliques, anexar foto no e-mail, pedir autorização, ir lá, levar RG. Cara, foi fácil ele comprar, tem que ser fácil ele devolver. Por que eu vou separar essa jornada de compras dele? Ó, vem aqui, eu te convido a entrar na minha loja, mas para devolver eu não quero você. É a mesma experiência, a péssima experiência que eu estou passando por isso, estou me segurando em alguns meses, que é trocar a empresa de TV a cabo. Você desiste. Para você comprar é moleza, troca, o cara vem, traz drink, né, churrasco na sua, tudo. Compra no aplicativo. No aplicativo, já vem tudo, o aparelhinho, a churrasqueira, tudo. Aí quando você fala, cara, eu preciso melhorar o meu plano, eu preciso trocar o plano, então ferrou, cara, nunca mais você vai ver. E são tantas etapas que você vai ficando, putz, eu tô nesse embate pessoal comigo mesmo. Putz, preciso ligar lá para ver se eu vou continuar com esses caras, se eu vou trocar, porque é isso que você falou, a experiência depois, quando você precisa desistir ou trocar, é péssimo. E a reputação da marca. E olha só, eles perdem a oportunidade de coletar dados, porque quando eles foram perguntar a razão, você fala assim, chega um momento que você fala assim, eu vou me mudar. Tô indo para outro lugar, não quero... onde eu vou não existe nem isso. Tô indo fazer um ano sabático fora daqui. Não, você só não quer mais falar. Se ele te permite cancelar via WhatsApp ou via aplicativo, ele te gera um monte de perguntas que geram um aprendizado para ele tão grande, porque para mim, o maior aprendizado tem que estar no churn do cliente. Por que você está virando um churn? Esse cara está indo embora, né? Por que ele está indo embora? O que ele deixa de aprendizado para a gente reinserir isso dentro do produto? Seja atendimento, seja preço. Mas hoje não é feito. Aí fica naquela briga. Então, quando você olha para a experiência do consumidor, já que o André quer devolver, vamos pensar nele. Putz, aí, o que muda o jogo? Menor esforço e maior conveniência. Aí muda o jogo na devolução. Sim. Aí você começa a recomendar aquela empresa e comprar mais vezes nela. E talvez, né, porque facilitou dessa forma, você vai devolver mais vezes. Ninguém quer devolver, claro. Consome tempo, pra gente é chato. Mas uma vez que você queira devolver, a gente tem que te tratar bem. Sim. Diogo, uma dúvida... A gente já teve a oportunidade, né, de trabalhar junto em uma empresa no passado, e você, não só hoje na empresa especialista que você está, você também já trabalhou em outros tipos de transportadoras, operadores, que também faziam reversa, como você falou no início, junto com a direta, né? Perfeito. E todos nós aqui, assim, não necessariamente vai, no processo de devolução de um produto, vai usar a empresa que você está hoje, né? Perfeito. Então, o que é que você enxerga do ponto de vista de consumidor que está usando não esse serviço que você está colocando, que a gente vai detalhar um pouco mais na frente, de como ele as dores que as empresas, dos consumidores que usam esse tipo de empresa que não é especializada na reversa, sofrem, que você certamente já viu isso no passado, na sua experiência passada. O que é que eles sofrem que a empresa sua especializada trata de uma forma diferente e que traz uma experiência diferente? E aí eu aproveitaria a pergunta, pedir para você já falar um pouco da sua história para todo mundo se ambientar do que a gente está falando. Como você chegou a ser especialista em reversa específico, né? Porque para todos que saibam, lógica reversa é o osso do negócio, é a parte mais difícil. E ele tá tratando no osso. A única escolha boa que eu fiz assim, algumas é que eu sou flamenguista, então eu sofro menos. Entendeu? Mas na logística tá complicado. Mas na logística é reversa. Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu trabalhei 11 anos entre FedEx, Rapidão, Cometa. E aí eu vivi uma experiência totalmente diferente no mundo de meios de pagamento. Trabalhei na Cielo por 1 ano. E aí veio a pandemia. Eu estava morando em Minas com a minha esposa e com o meu filho.
Aí decidi voltar para São Paulo, para o mercado de logística, que é um mercado que eu navegava melhor, era um momento de muita insegurança para todo mundo. Fiz uma ligação para um grande amigo, na verdade, foi falar de futebol, um grande amigo me fez uma ligação, Ricardo Araújo, que o Flamengo tinha perdido, tomado uma goleada, naquela coisa do passado. Hoje em dia não existe ligação mais isso, corriqueira. Mas o Ricardo é náutico. Náutico, mas veio me encarnar, né? Aí eu falei, tá. pô, Ricardo, aproveitar que você me chamou aqui, cara, queria bater um papo com você. Aí, estreitando e encurtando a conversa, ele estava estruturando a Cangu, que era uma plataforma logística que hoje pertence ao grupo Mercado Livre. Ele falou Cangu, eu falei, rapaz, isso aí, rapidão, cometa, FedEx, Cielo, Cangu, como é que eu vou falar para minha esposa tanta mudança, né? Eu falei, vou topar um desafio. Vou explicar primeiro o que era difícil explicar Cangu, rede de poodles, e falar poodle, a pessoa, hã? O que é poodle? Poodle é aquele cachorro, É né? aquele cachorro, exato. Até explicar que eram estabelecimentos Explica aí comerciais pro pessoal, que explica aí. recebiam ou entregavam pacotes, e o poodle ele vem de um acrônimo de pick-up e drop-off. Né? Pick-up quando você entrega uma mercadoria para o consumidor e drop-off quando você recebe essa mercadoria do consumidor. Mas eu vi aquilo assim como uma oportunidade bem interessante para o mercado logístico brasileiro, onde você competia mais do que competia. Falei, cara, ali tem negócio. Envolvia sustentabilidade, toda a parte de ESG era fundamental, era assim, muito interessante para mim. Eu falei, vou fazer essa transição de carreira, mais uma. Né? Aí voltei para São Paulo, e aí cheguei na Cangu, trabalhei ali por quase 3 anos, fiquei no Brasil, depois assumi uma operação México, Colômbia e Chile, onde a gente expandiu as operações de pick-up e drop-off, que são essas redes de poodle, também para a Latam, então foi um aprendizado muito grande. E ali, a gente já olhava para o mercado como uma possibilidade de oferecer um bom serviço e conveniente serviço de logística reversa para o mercado. Porque aqui nessa mesa, nós 4, todos nós já tivemos alguma experiência de devolver a mercadoria. E provavelmente a gente foi nos Correios. Sim. Os Correios te emitem um código, você não precisa emitir papel nenhum, você chega lá, não paga nada e você devolve para o embarcador. Perto da minha casa, tem que estar na frente da descaracterizado a minha... embalagem. Né? Se tivesse com a embalagem, com uma marca, ele não aceita. Sim. Todo... Na frente da minha casa tem uma lavanderia que faz esse serviço que você está comentando. Então, exatamente. Ele recebe o reverso. E aí, Marcelo e Ricardo, os fundadores da Cangu, olharam para esse mercado e falaram, tem uma oportunidade muito grande. Porque basta eu ser capilar, não é fácil ser capilar, porque você precisa ter uma quantidade de pontos relevantes né, no mercado para que seja conveniente para você. Porque imagina, você está acostumado a ir nos Correios. Mais uma pergunta aqui, se perguntar para nós 4, todo mundo sabe onde é que tem os Correios perto de casa. Se vai andar pouco, se vai andar muito, você sabe onde tem. Você imagina criar uma marca para falar assim, agora você deixa de ir nos Correios, você tem que ir num ponto. Legal, tem que ser muito conveniente para mim. Sim. Tem que ser aqui perto. Uma vez que você tem essa experiência, você está provavelmente entrando em um estabelecimento dentro do seu bairro que você já passava em frente várias vezes, mas nunca tinha utilizado. Então você ajuda a economia daquele bairro, você reduz ali a quantidade de carros que estão passando naquela região, então você diminui poluição sonora, risco de acidente, uma série de coisas, porque o caminhão ele entrega consolidado e coleta consolidado. Então faz muito sentido para o consumidor, faz sentido para o embarcador e para aquela rede de estabelecimentos comerciais. Então isso foi a Cangu. E aí eu fui para a Jadlog para tocar também, né, que foi minha penúltima experiência antes da Conecta, para tocar essa área de rede de pontos, pickups e drop-offs lá. Só um comentário, tá? Como eu sei que esse vídeo vai passar não só no Brasil, mas fora do Brasil, a Jadlog é uma empresa que pertence ao grupo Geopost. Pertence ao grupo Laposte, que tem um braço Geopost que adquiriu algumas empresas aí, né, de logística no mundo, e uma delas no Brasil, que foi a Jadlog. Então, tem 6 anos que a Jadlog pertence ao grupo francês Laposte, Geopost. É o Correio Francês. É o Correio Francês, que são os Correios franceses. E aí também a gente implantou esse modelo de operação lá, e por último eu estava na rede de PUDs e depois com a cadeira de CCO lá também, tocando a área comercial e estratégia da companhia. E aí eu já conhecia Leandro, que é o fundador da Conecta Cargo, porque a gente tinha feito uma imersão em logística juntos, e ele me convidou para o desafio de olhar para esse mercado 100% dedicado à logística reversa. Então tentei fazer uma história longa, curta aí, mas para entender como é que nesses últimos 5 anos, provavelmente, eu tenho falado bastante de logística reversa no mercado. E aí eu vou voltar só num ponto, porque a gente estava falando de logística reversa, ela tem que ter um modal adequado, né? Então a gente acabou já falando aqui, um produto leve, de baixo valor agregado, esse produto você vai até algum lugar entregar essa mercadoria, seja nos Correios ou seja numa rede de pools que eu acabei de comentar. E tem um outro cenário, que é aquele produto mais pesado, que é o médio pesado, ou de alto valor agregado. Esse, dificilmente você vai pegar um iPhone que você decidiu não ficar com ele, você vai botar numa caixa e vai entregar num estabelecimento. Sim. É um risco até para o estabelecimento, porque no fim do dia aquele estabelecimento
ele não é um operador logístico. Ele é um estabelecimento comercial gerido por uma família que ele recebe pacotes e entrega pacote. Então, você dá essa responsabilidade para ele, nem é o core do negócio. É complicado. Aí entra empresas especializadas em logística reversa, para responder a dificuldade que é quando uma empresa hoje tradicional, que é especializada em last mile, decide fazer o first mile, que é a logística reversa, ele tem grandes desafios no mercado, Paulo. Respondendo a sua pergunta lá atrás. Por quê? Quando você sai com um carro hoje para fazer entrega, primeiro que, nos últimos anos, você cada vez mais teve que ser competitivo na sua contratação do motorista, de um carro para fazer entrega. Então, hoje você combina com o motorista X reais, ele abastece no seu centro de distribuição, sai fazendo entrega e termina muito próximo à residência dele para não precisar se deslocar novamente e gastar gasolina, porque está caro o combustível para ele. Sim. Sempre foi e tem sido cada vez mais um componente muito importante no P&L de um operador logístico e no custo de motorista. Então, você fazer com que ele faça essa operação e depois retorne para a residência, é pouco provável que ele vá cumprir isso com maestria, porque não é o core dele. E 2, você sai, eu falei aqui que são 6% de logística reversa. Então, você sai para fazer entrega, você não tem logística reversa concentrada em um lugar, você tem ela muito pulverizada. Então, se você passar com um carro cheio de entrega, passar por um endereço que você ia fazer coleta e o consumidor, por alguma razão, não estivesse ali, você não volta mais. Porque você tem que seguir seu compromisso de entrega, porque do outro lado tem um consumidor esperando as entregas também. Então, esse é o maior desafio, um dos grandes desafios de um operador de transporte last mile fazer o first mile também. Fora que, muitas vezes, ele não está preparado para pegar uma mercadoria, conferir essa mercadoria, embalar essa mercadoria e trazer para o embarcador. Você falou num ponto importante, eu queria até perguntar para a Aline disso. A embalagem. Porque eu tenho uma rixa dentro de casa que é a árvore de Natal. O cara que botou aquela coisa dentro daquela caixinha desse tamanho, que a hora que você vai montar fica desse tamanho, ele não vem junto. Aí você nunca consegue enfiar a árvore de Natal de volta no lugar. É real. Pô, concorda comigo? É terrível aquilo, é muito difícil. É um desafio, tá lá a árvore. Eu falo que eu só vou montar a árvore sozinho o dia que for holografia, que aí é só um negocinho que você sobe e acabou. E a gente tem esse desafio. Imagina qualquer produto, uma geladeira, um fogão, uma cadeira de escritório, qualquer coisa que você compre e não ficou bom, pode ser que o cara tenha guardado a embalagem dele, pode ser que não tenha guardado. Se ele guardou, ainda fica um pouco mais fácil. Mesmo assim, ele talvez não encaixe da mesma maneira que ele recebeu. E aí você tem que ir com essa embalagem lá. Ia ser uma das minhas perguntas, já aproveitando o gancho, porque você comentou sustentabilidade, né? Aí já veio na minha cabeça. Como otimizar essa rota desse motorista em pontos pulverizados e depois também a questão da embalagem em si, né? Porque se vocês vão reembalar ou embalar de novo, não sei qual é o termo correto, mas pensar em materiais sustentáveis dessa embalagem, porque imagino que também o custo e o consumo de um papelão, de um filme, de uma fita, ela é alto, né? Tentar reutilizar e hoje o mercado possível, exato, né? E o mercado exige sustentabilidade de qualquer tipo de negócio, né? Então, como vocês encaram esse desafio? Sem dúvida. Juntos de todos os outros. Acho que primeiro você falou da rota e acho que uma boa roteirização hoje ela é essencial para a eficiência logística, seja para last mile ou para first mile. Como é que nós na Conecta Cargo fazemos? Após uma integração que a gente tem com o embarcador, a gente recebe toda a demanda que ele vai ter e a gente, obviamente, agenda essa coleta. Então a gente não sai para a rua para coletar sem ter agendado, porque o índice de insucesso é muito grande. Né? Hoje em dia não tem tanto insucesso no last mile porque os prédios se especializaram em recebimento. Você chega um porteiro hoje, ele é especialista em receber mercadoria. Antes não tinha isso. Se você não tivesse em casa, voltava a mercadoria, uma série de coisas. Para coleta reversa, você nunca vai deixar com o seu porteiro, porque ele não vai ficar com a mercadoria que ele não está nem embalado. Ele vai falar, mas como é que eu vou ficar com isso aqui? Ou qualquer outra pessoa, que seja um vizinho, qualquer outra pessoa no seu ciclo não vai ficar com essa mercadoria. Então, geralmente, você vai agendar essa coleta. Como é que a gente faz esse agendamento? A gente tem um chatbot, que é o Trimbot, uma ferramenta que nós desenvolvemos, onde a gente recebe essa informação e 80% dela é feita sem interação humana. É humanizado o atendimento, tá super certo. Mas tem 20% que o cara fala, quero falar com o atendente, a gente tem que estar pronto para atendê-lo ali também. Quando a gente não resolve, a gente fala com o atendente. O consumidor acaba falando com o atendente, a gente agenda. É importante a gente saber o que vai coletar.
Porque nem sempre aquele motorista vai ter todas as embalagens. Se eu sair para fazer 20 coletas de geladeira nesse dia, ele tem que ter insumo para embalar 20 geladeiras. Mesmo que não precise de todas, mas ele precisa estar garantido de que ele vai conseguir fazer isso. Está garantido que ele vai. Então, quando a gente recebe do embarcador, a gente recebe o que a gente vai coletar e o estado que a gente vai coletar. Porque, veja bem, eu estou resolvendo a dor de alguém, que é a dor do consumidor. Então, ele vai provavelmente sinalizar que o produto veio errado ou o produto veio com defeito. Se eu for coletar uma mercadoria que estiver avariada, eu preciso saber que ela está avariada. Porque a partir do momento que eu assumo aquela mercadoria ainda que é avariada, o embarcador pode fazer um reembolso para aquele consumidor e retirar ali a fricção. Então eu garanto a integridade daquele produto desde o momento que eu coletei de acordo com o que o embarcador me falou. A gente chama esse processo de checklist, que fica dentro do nosso aplicativo do motorista também. Então fica tudo digitalizado, a gente consegue evidenciar o que aconteceu e não aconteceu. Ou seja, isso, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que você acelera até o reembolso do consumidor, é isso? Conforme você realmente respondeu que o checklist está batendo com aquilo que foi pedido, o reembolso pode ser até já liberado antes. Ele já reembolsa. Por quê? Ele fala assim, para que eu vou entrar numa guerra se eu tenho um especialista me falando exatamente? Quando é celular, a gente confere o e-mail, a gente faz vê todos os acessórios e sinaliza. Muitas vezes você pegou um manual e perdeu aquele manual. Uhum. Então, ali dentro, o nosso motorista, ele aciona, através desse mesmo chatbot que eu falei, o nosso time de atendimento. Nosso time de atendimento fala com o embarcador, a gente tem um prazo médio de 10 minutos para concluir esse atendimento, para falar, o André não está com um manual, eu posso coletar esse manual? O embarcador fala, eu não vou me desgastar com o André por causa de um manual. Pode, e eu reembolso. Está tudo intacto? O que é mais importante? A televisão ou o manual? A televisão, então o manual a gente consegue. Então a gente facilita esse processo sim. E aí, terminando na embalagem, a gente reutiliza. O André ele acabou já me ajudando com a resposta. Porque no fim do dia é papelão, Exato. Né? É plástico filme, a gente tenta usar o mínimo de plástico filme e o máximo de papelão e reaproveitar esse papelão. É um desafio para a gente, esse reaproveitamento, porque é um processo de educação dos nossos funcionários constante, para conscientizar o quão importante é desembalar corretamente. Que uma vez que tu rasga, já era, você perdeu aquela mercadoria. Então você sabe exatamente o formato para desembalar também. Diogo, deixa eu só finalizar essa questão da embalagem, só uma dúvida que surgiu durante o papo. Vocês assumem um risco, então, até dessa devolução. Se eu dizer que eu estou aqui, olha aqui meu iPhone, o último Generation, veio aqui com algum dano, e eu te entregar ele fechadinho numa caixa. O teu motorista, ele tá treinado para abrir, para conferir, para ter certeza que ele tá te entregando o iPhone mesmo. Não tijolo, né? Exato. Desde o agendamento, a gente já pede para o consumidor fazer um processo para enviar para a gente o e-mail daquele aparelho. Perfeito. O e-mail. O e-mail, para saber se ele está exatamente com aquele aparelho. Se ele não enviar o e-mail, esquece. Tem alguma coisa ali que já não está tão confiável. Então vocês chegam a conferir o item serializado na coleta? Serializado. 100% com checklist. Desde um liquidificador até um celular da última New Generation. Que tem. Então, essa é a diferença de você fazer com uma empresa especializada em logística reversa. Porque eu não tenho carga no meu carro para entregar. O meu papel principal é coletar aquela mercadoria do estado que o embarcador falou que era para coletar. Se eu tiver que ficar meia hora, 40 minutos para fazer aquela coleta, a gente vai ficar meia hora, 40 minutos para fazer aquela coleta, sem apressar o consumidor. Então, acho que aí gera... Imagina que todo o processo de devolução, ele vem de uma frustração. Essa frustração, ela não pode virar um caos na vida do consumidor. Então, você imagina que você está na sua casa, tem uma geladeira que você comprou e veio errado. Cara, você pediu para devolver, você não quer que ela fique ali 5 dias. É um trambolho daquele. É um trambolho. Qual é o nosso compromisso? Só precisa ter ideia em termos de prazo para mostrar o quão razoável é esse processo, para não precisar ficar 10 dias na casa do consumidor. Em 2 dias, a gente tem um compromisso de agendar e mais 2 dias para coletar essa mercadoria. Então, em até 4 dias, a gente tira o produto da casa do consumidor. Diogo, qual é a média? É muito menor do que 4 dias. Porque como eu faço através do chatbot, eu falo assim, ó, André, amanhã eu posso coletar para você sua geladeira. Você topa? Topa. Então, em menos de 48 horas, eu retirei uma geladeira da sua residência. Isso dá um alívio para o consumidor enorme. Você imagina um domingo no almoço de família, você tem 2 geladeiras. Pô, Diogo, você tá aí, ó. A IAP tá vazia, não, porque veio com defeito. Índice socioeconômico, né? Quantas geladeiras você tem? Não é a reputação da Conecta Cargo no fim do dia, é do embarcador. Sim. Que tá ali.
e às vezes muito da indústria, porque a pessoa que estiver na sua casa vendo, ela vai ver a marca da indústria, ela não está vendo nem o marketplace que vendeu. E não é o core business do cara, né? Da loja que está vendendo para ele, o core business dele é vender a geladeira. Não é fazer esses produtos, mas ele tem que entregar com uma qualidade... Tem que entregar. Tem que fazer todo o processo com uma qualidade excepcional, por isso que ele precisa ter alguém que faça esse serviço por ele. Ô, Diogo, olhando, você contou a sua história, passou por várias empresas e duas delas, empresas multinacionais, com operação lá fora. Você teve a oportunidade de comparar esse processo de logística reversa que você tem hoje na Conecta Cargo com o que você viu rodando, por exemplo, fora do Brasil? O que é que tem de diferente? Aqui tem mais tecnologia, tem menos? Lá, o que é que você enxerga nesse processo de logística reversa que talvez diferencie o Brasil dos demais? Eu acho que o consumidor brasileiro ele tem uma particularidade. Ele gosta de ser servido. Que a gente tem que ter um cuidado. Né? Então, a diferença que eu vi no mercado brasileiro para o mercado europeu, o consumidor europeu, ele não está acostumado a ser tão servido quanto a gente. A gente aqui tem uma ânsia de ser servido. Né? Eu acho que se eu for retirar um produto em algum lugar, eu não estou levando vantagem. Cara, nada. O que é mais conveniente para a minha vida? Eu vou lá e resolvo. Né? O que eu consigo desestressar esse trânsito aí? Como é que eu ajudo essa comunidade? Então, olhando o papel do consumidor, eu acho que a Europa, eu tenho certeza que está muito mais evoluída que a gente. Mas assim, é uma percepção do Diogo, né? Tá? Agora, quando eu olho para o mercado de logística, principalmente quando a gente olha mercado de pools e coleta residencial, talvez pelo nosso consumidor gostar muito de ser servido, eu acho que o mercado brasileiro olhou para esse consumidor e falou: eu tenho que dar a maior conveniência possível para esse consumidor para que eu convença esse cara a vir para a minha rede. Então, como é que faz isso através de uma rede de pool? Hoje, lembra que eu falei que o correio se imprimir nenhuma etiqueta, é só chegar com código lá? Sim. Hoje as empresas de poodles, ela hoje oferece um QR Code no celular, que você vai lá no local que você vai devolver a mercadoria, seja uma cafeteria, seja uma lavanderia, como o André falou, você chega com um pacote, ele vai bipar e vai identificar a mercadoria. Lá na França eu não vi funcionar dessa forma. Eles estavam até num processo de desenvolvimento de colocar uma etiquetadora dentro de cada ponto, mas eles não tinham esse processo do QR Code. Pode ser que evoluam de forma muito rápida, porque a capacidade tem. Eu acho que a gente está muito mais aberto tecnologicamente do que eles. Quando eu olho para um processo, por exemplo, de coleta reversa, de ter uma tecnologia de chatbot e todo o nosso tracking até a devolução para o embarcador, eu também acho que a gente está muito mais preparado para esse modelo de operação. Pode ser que também que lá fora esse modelo de operação não seja o código, o cara fala: putz, eu não quero coletar na casa de ninguém, deixa isso aqui em um ponto, em um depósito específico ali. Porque, de novo, é a característica do consumidor versus a maturidade do mercado. Então a gente está em momentos diferentes, mas eu acho que o Brasil ele navega um pouco mais em termos abertos à tecnologia e novas implementações, até pela quantidade de empresas que a gente vê atuando nesse segmento. Você pega a rede de poodles hoje, nós temos grandes empresas no mercado de referência atuando. Não só a Jadlog e Cangu, como eu falei, mas você tem Pega Aqui, você tem a Log entrando no mercado, você tem a Total tentando entrar nesse mercado, olha quantas pessoas. Então, fora os Correios, que é um top of mind que já faz... Aí é unânime, todo mundo conhece, é uma marca que passa credibilidade. Você pode chegar lá, ficar um tempinho na fila ou não, mas passa credibilidade, você sabe que seu produto vai chegar no embarcador novamente. Você acha que no Brasil a gente está mais preparado ou disposto a facilitar essa experiência pensando na Europa? Porque, assim, quando eu penso em França, eu penso em muita burocracia ainda. Por mais que o consumidor final esteja disposto a ir lá e fazer o que tem que fazer mais rápido, né? Vai ser menos mimado. Mas você acha que a gente está mais preocupado com essa experiência? Eu acho que no ponto certo. Acho que a gente está mais preocupado com a experiência do consumidor. Até porque, e aí, de novo, né, entra a maturidade do e-commerce. A gente pega o mercado francês, o mercado europeu, hoje a quantidade de compras digitais versus o varejo físico é de 15%. 15% de todas as compras no mercado europeu elas são feitas no mundo digital. O Brasil está em 10% ainda. Então a gente tem que conquistar um mercado, tem um campo enorme para ser conquistado nesse mercado aí. Uhum. O que você acha que falta para aumentar esse mercado? Porque, assim, eu, sinceramente, o que eu posso, eu compro online. Assim, eu gosto muito da experiência. Minha família teve comércio muitos anos, eu gosto da experiência. Eu tenho um pouco de trauma de shopping, por ter trabalhado muito tempo nisso, mas eu gosto de ir ver como é que tá a vitrine, se o cara tá, se a loja tá bonita, se o visual merchandising tá funcionando bem, ainda mais pelo meu trabalho, eu trabalho com marketing. Mas com certeza a conveniência do digital, da compra digital, ela é maior. A gente fala muito do omnichannel, né? De você ter
a experiência física, mas você poder liberar o cara a comprar online, ou ele começar a experiência de compra no online, mas ir lá provar no físico. Então, tem esse movimento também. Mas eu imagino, eu vou te fazer essa pergunta já meio que respondendo, eu acho que não é só o acesso logístico em si, né, de outras regiões, mas eu acho que também é o acesso financeiro, talvez, que isso impacte. Tô errado? Tá certíssimo. Primeiro que eu ia falar que o Brasil é um país continental, né, com dimensão continental, então hoje a maioria dos embarcadores estão saindo de regiões onde tem maior consumo. São Paulo, Rio, Brasília. Como é que você sai hoje do Sudeste para chegar no extremo da região Norte? O custo de frete é altíssimo. Muitas vezes inviabiliza a compra daquela mercadoria. E o segundo nós temos uma população desbancarizada ainda. Nós temos uma população que nem água tem. Então é muito difícil comparar tem oportunidade, é óbvio, e é isso que as grandes empresas de e-commerce e marketplace têm conquistado no mercado, então eles crescem mês contra mês, de forma absurda, mas óbvio que está concentrado na mão de menos, né? Então você vê que está concentrado na mão dos grandes marketplaces, porque eles têm uma capacidade logística e de aquisição de produtos através de sellers para vender para o mercado de compradores, que aí você faz o preço ficar mais barato. Sim. Então, passa muito pelo nosso modelo logístico, nem modelo logístico, mas a nossa capacidade logística de chegar no extremo com preços muito baixos, é muito difícil. E 2, a população realmente, a gente ainda tem uma dificuldade, outras prioridades, que tem pessoas que falam, cara, comprar online, você não tem nem acesso à educação ainda aqui no meu país, então acho que nessa tua pergunta já veio com as respostas aí bem assertivas. Tá? Ô, Diogo, pensando um pouco agora, é comum, a gente tem aquele cliente que está, quando eu estou falando cliente, é o embarcador, né? O embarcador que está bem adaptado à cultura do cliente, sabe o que ele quer, o que ele não quer. Você certamente deve ter outro que não está bem. Se você fosse definir um padrão de embarcador, qual é esse que você, como operador que está lá na interface com o cliente final dele, o padrão que ele deveria ter para, de fato, atender 100% a necessidade lá do cliente na ponta? Se você pudesse um role model, né, que a gente chama, um cliente, o processo padrão que, de fato, vai encantar o cliente dele. O que é que você recomendaria para as empresas que estão querendo vender online, que estão pensando em implantar esse processo de reversa? O que é que você recomendaria para eles? Primeiro qual tipo de produto que você quer vender, né? Você quer vender um produto comoditizado, que tem mais pessoas vendendo, ou é um produto muito particular, né? Muito feito por você mesmo? Acho que aí já tem uma proposta de valor bem distinta. Você vai ter que entrar num tráfego altíssimo e você vai ter que buscar marketplaces que vão te possibilitar fazer vendas a partir de um tráfego muito forte, e outro você vai entrar em nichos muito específicos. Esse é um primeiro ponto. Estou falando do pequeno empreendedor para a gente chegar até o grande empreendedor. Procurar bons parceiros logísticos, porque no fim do dia, hoje, a logística é o que faz acontecer no mundo digital, não só no mundo digital, mas no mundo digital principalmente, não existe e-commerce sem logística. Então, procurar bons parceiros logísticos. Eu acho que é isso. Assim, cada um vai ter sua particularidade. Se eu falar muito aqui, os meus clientes vão falar assim, rapaz, tu tá falando de mim, tá querendo puxar minha orelha lá ao vivo, hein? Eu não posso fazer ao vivo não, tá gravado. Mas no fim do dia é isso, e você ter ali uma política de ética e compliance muito forte na contratação também permite aí que os melhores sejam contratados. Okay. Existe um filtro natural do cliente em escolher, dado tudo isso, né? Então, Perfeito. Acho que ele vai ter essa flexibilidade, essa liberdade, né, de escolher o melhor. Pensando no lado dos profissionais agora, Diogo, pensando que André, está querendo entrar no mercado da Aline, querendo entrar no mercado de logística reversa. Faz isso não. Não faz isso. Vai. Não precisa sofrer. Eu ia brincar agora e dizer que tem doido pra tudo, né? Mas eu não vou falar isso, não. Mas imagina que é fascinante, é desafiante, é dinâmica. Tem gente que quer essa dinâmica o tempo todo. A gente sabe que tem as complexidades, os desafios. A gente tá falando da ponta da linha lá, né? A volta, o cliente... Tem aqueles que estão desistindo porque não faz bem, mas tem aqueles que estão nervosos porque a qualidade não é como esperada. Tem de tudo, né? O que é que esse profissional que quer servir esse mercado precisa ter, na tua visão, para se servir bem, se encaixar bem nesse mercado de logística reversa? Tá. Acho que de logística, de uma maneira geral, a gente afunila para a logística reversa. Acho que o mercado está em constante transformação, né? Meu filho hoje ele consome tecnologia de várias frentes. Tá? Hoje eu não consumia. Então, meu filho hoje já nasceu na transformação. A gente viu esse mercado se transformar. Então, os futuros consumidores vão ser esses que hoje são já do mercado digital.
Então, quem está se formando agora ou entrando no mercado de trabalho vai estar atendendo consumidores com uma cabeça totalmente distinta. E a gente tem que estar preparado para isso e buscar inovação a todo momento. 2, a gente vem de escolas muito tradicionais de logística. Okay. Tá? Nem existiam escolas, na verdade. Existiam pouquíssimas, você contava no dedo. Você aprendia muito no dia a dia da operação. E depois surgiram várias faculdades com muitos conceitos acadêmicos importantíssimos. Depois da pandemia, na pandemia, assim, o mercado logístico bombou, né? Porque, de fato, a logística fez a pandemia acontecer. O que salvou... Desde o iFood, desde a comida que chegava na sua casa, tudo, o mercado logístico bombou. E todo mundo aprendeu a trabalhar nesse formato, né, nesses últimos anos. 2023, 2024 e 2025 não vai ser diferente, vai ser o ano da eficiência. E daqui para frente vai ser o ano da eficiência. Sim. O ano da eficiência exige profissionais mais preparados para tomarem decisões mais rápidas. Então você vai buscar profissionais que tomam decisões mais rápidas. Uma forma de você entrar no mercado de logística, seja reversa ou seja logística tradicional, mais preparado, é estudar ou se aproximar de pessoas que estejam vivendo o mercado atual. E tem várias escolas imersivas hoje que oferecem curso de pessoas que estão no dia a dia da operação. Então, meu conceito hoje não é um caminho curto, mas eu acho que é uma forma de você absorver o que o mercado tem feito agora. Porque o que fazia 5 anos atrás já mudou bastante coisa. Bem dinâmico, né? Bem dinâmico. Entendi. Bem dinâmico. Isso é um ponto, eu fiz um outro bate-papo com o pessoal do PIT, São José dos Campos, né, o Parque de Inovação Tecnológica, e a gente comentou muito nesse ponto de conectar a escola, né, as faculdades, com a realidade do mercado. Né? Você entende que esses formadores de profissionais eles entendem o que realmente o mercado precisa ou ainda tem esse descasamento? Não vou afirmar porque eu posso pegar uma área muito ampla. Eu posso pegar uma área muito ampla. Eu estou falando do universo que eu convivi. Eu posso te garantir que tem uma opção muito boa de profissionais que estão fazendo processos imersivos, processos de mentoria, vários processos que estão aproximando novos profissionais com profissionais que estão nas maiores operações logísticas do Brasil. E aí você vai aprender o que está acontecendo nas maiores operações. Isso corta muito caminho para quem contrata, inclusive, né? Exato. Diogo, e quando você pega essa moçada que está começando, imagino que você lida também, né? Você tem muita experiência, mas você lida com o pessoal que está começando. Você acha que o mercado e até as próprias instituições de ensino estão preparando as pessoas novas que entram no mercado a entender, porque o mercado é dinâmico, as coisas estão mudando tanto, né? E só um ponto, Aline, quando a gente fala, a gente está pensando muito em líder, gestor, mas tem um papel também do motorista, do Diogo, que vai lá e que precisa ter essa qualificação também, que a gente vê que mundo afora, esse tipo de profissional é um profissional escasso, né? Escasso. Então, e eu acho que você deve sofrer isso também hoje, né? Sofremos bastante, porque o processo logístico ele passou por um processo de derretimento de margem. E o derretimento de margem ele acaba estourando para o lado mais fraco. O lado mais fraco todo mundo pensa que é o motorista. Ele é o lado mais forte da cadeia. Logística é feita de pessoas. Vai ser sempre necessário, né? Logística é feita de pessoas. Sem motorista, a mercadoria não chega para você. Só que os grandes embarcadores ou transportadoras precisam repassar o aumento de custo que ele tem ou diluir isso de alguma forma. E acaba com o motorista. Então, hoje você contratar bons motoristas e manter esses motoristas treinados é um desafio para a companhia. Primeiro porque você precisa trabalhar com picos e vales. Quando você chega no momento de pico, você usa toda a sua capacidade e ainda mais alguma do mercado. Quando chega no vale, você desmobiliza essa operação. Esse que desmobiliza vai para onde? Como é que ele volta para você depois? Você capacitou e ele não vai embora. Então, ter esse equilíbrio entre volume e apetite por ter pacotes no mercado, eu acho que faz bastante diferença. E sobre sua pergunta, Aline, estudar para mim vai ser sempre o melhor caminho. Seja instituição tradicional ou não, aqui eu não sou... para não parecer que eu estou a favor de uma única forma de estudo, não é isso. Acho que o estudo tradicional ele é importantíssimo na vida de qualquer um e o professor ele tem um papel fundamental na formação de qualquer profissional. Adicionado a isso, existem agora algumas pós-graduações ou vivências que você possa viver
para você extrair o melhor daquele profissional que está no dia a dia do mercado. Uhum. Tá? Então, só para deixar isso registrado aqui, que é super importante. A gente está caminhando para o final do nosso podcast. Que pena. Foi um Mas papo já? muito Muito legal rápido, hoje. né? Exatamente. Esse é um sentimento que eu acho muito gostoso. Falei que né? todo mundo daqui ia ter uma experiência com logística reversa. Porque a Exatamente. gente vive isso. E a gente queria fazer uma pergunta derradeira para você, Diogo, que é uma pergunta que é tema do nosso podcast, né? A gente está vendo que várias coisas mudam e precisa ser adaptável, flexível, que você colocou para se adaptar às necessidades do consumidor, que é mutante, né? E essa dinamicidade. E aí vem a pergunta, né? Se tudo muda, onde a logística para? Rapaz, será que para? Ah. Será que para? Não sei. Depende Acho de que você. não para. Acho que a gente está vivendo agora para o mercado de 10 anos atrás. Se a gente compara o que a gente está vivendo hoje, o mercado automotivo é um mercado totalmente diferente. Né? A gente anda de carro elétrico, a gente vê carro elétrico, híbrido, coisa que 10 anos a gente não discutia. A logística passa por esse momento. A logística deixou de ser... Logística reversa, por exemplo, ela deixou de ser custo. Ela está sendo vista como experiência do consumidor para converter mais vendas. Então ela já passa. Talvez ela não esteja tão latente essa mudança, mas ela acompanha essa mudança. Ela vem. Então acho que ela não para, e se ela vai parar embarcada de muita tecnologia, porque ela precisa ser eficiente, você só vai buscar eficiência com muita tecnologia e muito aprendizado. A inteligência artificial está aí. Cara, hoje em dia você tem N indicações de inteligência artificial para atuar em várias frentes. Basta você buscar aquela que melhor vai te atender e aplicar no dia a dia. Ainda não vejo nenhuma entrega de drone, tá? Vou falar aqui. Não vê? Curto prazo, não. No Brasil. A curto prazo, É não. bom capturar isso de um especialista do mercado. Não vê. A curto prazo, não. É um modelo que não escala tão rápido. Eu acho que ele vai ser conceitual, ele vai ser específico, mas ele não vai escalar. Agora, talvez eu não falaria nem de drone há 5 anos atrás, tá? Então eu posso sentar aqui daqui a 5 meses e falar, rapaz, você lembra que negócio de drone? Estou recebendo todo dia um Big Mac de drone, tá voando aqui. Então, assim, a única certeza que eu tenho é que as coisas vão mudar, inclusive a minha opinião. Eu estou aberto a isso, eu me permito errar todos os dias. Tá? Mas hoje eu não vejo como escalar a curto prazo. Tá? Vão ser operações muito específicas para escalar. Muito bom. É isso. Muito bom, é isso. Cara, que aula. Obrigado, Diogo. Obrigado novamente. Meus parceiros, obrigado também. Obrigada, pessoal. Gente, é isso. Mais um episódio do 3DXcast. A gente convida vocês a assistirem esse episódio, entrarem lá no YouTube, vão ter outros episódios também de outras séries, falando um pouco de detalhes técnicos, enfim. Tem uma infinidade de vídeos que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos aqui. Todos que estão ainda lá são porque fazem sentido, senão a gente já tinha removido. Então assistam, fica o convite para vocês, para assistirem, saberem um pouco mais. Qualquer coisa, entre em contato com o nosso time também, a gente está à disposição. E é isso. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. pessoal. Obrigado, Valeu, Diogo. gente. Obrigado, Diogo. Obrigado, Tá? Diogo. Valeu. Muito bom. Valeu.